Será que vale a pena assinar um serviço de assinatura de carro? Bom, se você chegou nesse vídeo, é dois cenários. Ou você está querendo assinar um carro, ou você é só um curioso de fato e está querendo entender melhor aqui sobre esse tipo de negócio. Bom, eu tive um cliente meu aqui na consultoria que ele me trouxe o seguinte caso. Jonas, eu tenho um carro, é um carro relativamente bom, só que eu estou querendo trocar. Será que vale a pena eu comprar um novo na concessionária? Será que vale a pena eu assinar? Ou será que tem outro cenário melhor? Então, eu trouxe para esse meu cliente aqui da Portfel, da consultoria de investimentos, 3 cenários possíveis que ele poderia enfrentar com tais decisões. E trazendo aqui algumas simulações frente ao que eu vi de mercado, que eu entendo de mercado e etc. Então, o que eu quero compartilhar com vocês? Eu quero compartilhar com vocês exatamente esses cenários que eu mostrei para esse meu cliente, porque foram cenários reais, tá? Eu peguei estimativas, os números são tudo aqui de fato com dados do meu cliente. Obviamente que eu não vou falar o nome dele, mas todos os dados, todas as informações são prudentes e são corretas, tá? Realmente é um caso real, não é coisa inventada de cabeça. Bom, esse meu cliente... Ele tem um carro novo, mas ele roda bastante. Enfim, ele roda ali a trabalho mesmo, deslocamento ali no serviço dele. Ele tem um carro que ele comprou zero. Esse carro ele está avaliado a algo próximo de 112 mil hoje a valor de mercado. Só que ele anda 2.500 km por mês. Ele falou, poxa, Jonas, eu já andei bastante e esse carro, querendo ou não, a cada mês que passa eu ando muito mais. Então ele vai ficando cada vez mais rodado e, consequentemente, pode valer cada vez menos. Ele estava de olho num carro que chama Taos, que é um carro da Volkswagen. Esse carro, ele estava ali para comprar, ele estava saindo ali zero, 200 mil reais, tá? Então, beleza. Aí ele poderia financiar a diferença do que ele tinha do carro dele, 112, 120 mil que ele tinha com dinheiro em mão, etc. Ele ia financiar 80 mil junto com a Volks em 24 vezes sem juros. Tá? E esse primeiro cenário dele ficou o seguinte, tá? Ele comprando um carro novo. Então, o primeiro cenário, conforme vocês podem ver na tela, um valor do carro novo, 200 mil, considerando uma depreciação anual de 12%, principalmente por ser um carro zero, eu acredito que está até um pouco conservador. Um carro zero, quando ele sai ali, já passa, sei lá, se alguns meses após ele sair da concessionária, ele já vai ter perdido pelo menos uns 12, 15% de depreciação do valor de compra. Então eu coloquei 12% ali na base anual. Esses cálculos aqui são feitos na base de 24 meses, tá? Ou seja, 2 anos. Então ele teria uma depreciação anual de 24 mil. Um valor financiado, porque esse carro de 80 mil, ele ia financiar em 24 vezes, sem juros, 3.333,33. O custo do financiamento anual é 40 mil. Um seguro para esse carro, tá, que ele olhou lá, provavelmente deve ser alguma cooperativa, estava dando 6 mil anual, tá? O seguro desse carro aqui anualmente. IPVA, algo próximo de 4%, 8 mil reais. E manutenção até a sexta revisão, considerando que ele ia ficar com um carro até 60 mil quilômetros, e tendo em vista que as 3 primeiras revisões são grátis pela Volks, ele pegou ali qual que é o cronograma das revisões que já tem prevista ali junto com a Volks, né? Então, da quarta à sexta. E eu adicionei aqui R$1.000 de custo extra, tá? Eu fui, cara, bem conservador, porque provavelmente pode ter outros custos ali que vai sair muito mais caro, né? Então eu coloquei um custo de manutenção ali de 4.136, mas considerando que as 3 primeiras revisões são grátis, então o carro no início ele não vai dar problema, que é um carro zero, né? E as outras revisões ele teria um custo ali, mais R$1.000, 4.136 nesses 24 meses. O custo anual do carro, para ele, considerando a depreciação, seria R$78 mil. E o custo do carro em 2 anos, considerando também a depreciação e considerando agora a revisão, né, que é só após o segundo ano que ele teria a revisão, só no segundo ano, na realidade, R$160.136. Você pegando esse custo aqui de 160 mil dividindo por 24 vezes, vai dar 6.672. Bom, esse cliente, ele pegando o valor de carro hoje, a compra do carro hoje, e considerando as depreciações que vão ter anuais, ele vai ter o valor do carro lá no final de 2 anos, caso ele fosse vendido daqui 2 anos, algo próximo de 152 mil, que é os 200 mil, menos as depreciações anuais que vai ter. Beleza, esse foi o primeiro cenário. O segundo cenário é o carro por assinatura. Esse mesmo Taos, que vale 200 mil, na assinatura ele sairia 4.999,
ele podendo rodar ali durante, na média, 24 meses, podendo rodar até 2.500, eu acho, no mês. Tem um custo em 12 meses, ou seja, em um ano, de 59.988 e um custo em 24 meses de 119.976. Considerando que ele venderia o carro dele de 112 mil, esses 112 mil ele poderia aplicar, poderia investir para poder ter o rendimento e, consequentemente, ajudar a pagar um pouco a assinatura. Então, ali 112 mil, considerando investir a 10% ao ano, em um ano, em 2 anos, no primeiro ano ele teria 11.200 e no segundo ano ele teria 23.520. Ele teria um custo mensal da compra do carro novo de 6.672, tá? Que foi a compra dele comprando o carro novo. E seria um custo mensal que ele teria dividido os 2 anos por 24. Um custo médio mensal de 6.672. Um custo médio mensal do aluguel de 4.999, que seria a assinatura. A diferença mensal, ou seja, o custo do carro médio mensal de 24 meses e a assinatura, dá 6.673. Pegando isso para 2 anos, que é os prazos aqui dos cálculos, 40.160, que ele teria a mais ali, o dinheiro que sobra entre a assinatura e a compra do carro novo. Ele considerando o valor investido, os 112 mil, mais os rendimentos, né, até o segundo ano, ele teria ali 135.520, somando com os 40 mil, que foi a diferença que ele conseguiu ali mês a mês entre a assinatura e a compra do carro novo, ele teria ali um valor disponível após 24 meses de 175.680. Então você pode observar, vou pôr os 2 cenários aqui, entre o primeiro e o segundo cenário. Por incrível que pareça, o carro por assinatura sai mais barato. Por incrível que pareça. Claro que nesse custo do primeiro cenário, está impactando algo muito forte, né, que seria o valor financiado. Como ele está pagando por mês, consequentemente o custo médio mensal sobe bastante. Mas você pode observar que se ele, no primeiro cenário ele vendesse o Taos, ali depois de 2 anos, ele teria 152 mil. No segundo cenário, se ele investisse o dinheiro que ele tem e aportasse a diferença, ou seja, investisse a diferença de 6.672 para 4.999, ele teria ali, ao longo de 2 anos 175 mil. Ou seja, um 23 mil ali a mais do que no primeiro cenário. Ficou legal, né? Aí eu trouxe aqui uma terceira sugestão, o terceiro cenário. Que qual que é? Basicamente, ele tem hoje um carro que custa 112 mil. Beleza, esse carro depreciando 7% ao ano, porque já é um carro seminovo, ele vai depreciar, mas não tanto quanto um carro novo, que sai 0 km. Ele tem uma depreciação anual de 7.840. Esse carro dele ele tem um seguro de 3.240, um IPVA aproximado de uns 5 mil, e a manutenção até a 5ª revisão, porque esse carro dele está indo para a 3ª revisão agora, que ainda é grátis, ele vai ter a 4ª e a 5ª que vai tirar do bolso. Eu coloquei mais R$1.000 de outros custos ali com manutenção, 3.123. Considerando o custo anual dele com a depreciação, é 19.203. O custo mensal, 1.600. Se ele afirma que ele tem a capacidade de pagar 4.999 num carro por assinatura mensal, vocês não concordam comigo que ele tem pelo menos a capacidade de dinheiro disponível de 5 mil pelo menos por mês? Porque se ele está querendo fazer uma assinatura é porque ele tem esse dinheiro disponível mensalmente para pagar. Então, se você pega o custo mensal, considerando a depreciação, e faz a diferença entre o valor da assinatura, ele vai ter uma reserva disponível mensal para comprar um carro novo, uma compra planejada, de R$ 3.398. Se ele considerar, eu fiz aqui até 8 meses, tá? Em 8 meses ele consegue juntar 27 mil, sem contar rendimento, tá? E ele poderia ali, eu trouxe um cenário para ele de 8 meses, considerando que ele não vai ficar muito tempo com esse carro, né? Porque ele está rodando bastante. Ele teria ali o valor do carro dele no final do ano de 104 mil, que seria o valor do carro atual menos a depreciação, uma reserva financeira que ele juntou, né, que é os 3.398 vezes 8, sem contar rendimento ainda. Ele teria um valor acumulado no final do ano, desse ano de 2025, de 131 mil. Beleza, Jonas, o que você recomendou para ele? Eu, particularmente, eu acho o terceiro cenário sempre o mais plausível e o mais correto de fazer a troca de carro. Por quê? Ele vai, consequentemente, ter um carro bom, porque um carro de 112 mil é um carro bom, atende ele bem. Se ele tem uma capacidade financeira de aportar a diferença, né, que é os 3.398, investir esse dinheiro e guardar,
É muito melhor ele colocar e investir, guardando esse dinheiro até com uma liquidez rápida para daqui 8 meses, daqui 10 meses, ele ter ali 130, 140 mil e comprar um outro carro de 140 mil, que é tão bom quanto esse de hoje. Sem precisar fazer um compromisso muito grande, que seria ali fazer uma assinatura por 18, 24 meses, ou comprar um carro novo ali que é caro por 24 meses, etc. Então, apesar do... Vou pôr os 3 cenários na tela para você. Apesar do cenário de assinatura ganhou do cenário de comprar o carro, o terceiro cenário para mim é o mais interessante. Você sempre trocando o carro de forma planejada. Se você tem a capacidade, se os 5 mil por mês de assinatura entravam no orçamento dele, por que não investir a diferença? E, obviamente, eu estou colocando cenários aqui em relação à vida atual desse meu cliente que me fez essa solicitação e esse pedido de ajuda. Aí você vai adaptar isso dentro da sua realidade. Não, Jonas, eu não consigo 5 mil, 3 mil. Bom, faz as contas do carro que você tem hoje, seu custo mensal. A diferença vai guardando, vai investindo daqui 12 meses, 24 meses. Você vende o seu carro e pega um outro ali à vista que você vai conseguir muito mais preço e muito mais barganha. Então, de fato... eu acho muito melhor a compra planejada de outro bem. Então, eu não achei muito interessante a assinatura. Tem alguns pontos negativos, né? Que você vai ficar à mercê deles ali de manutenção. Se o carro der algum problema, provavelmente você vai ter que mexer com eles, que vai ser muito mais caro do que se você contratasse ali, às vezes, alguma mecânica para fazer o serviço ali mais barato, etc, que ficaria tão bom quanto, mas enfim, você vai ter algumas restrições que você vai ter que seguir. E é sempre bom ler o contrato, né? Quais são as condições gerais ali daquele contrato. Mas eu particularmente acho o terceiro cenário o mais correto, você ir trocando esse carro de forma planejada, fazendo ali reservas financeiras para um objetivo de curto prazo, tudo é planejamento, beleza? E aí, você acha que vale mais a pena comprar o carro ou fazer a assinatura? Joga nos comentários para mim a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quer um atendimento de um consultor financeiro para te ajudar a investir, te ajudar com clarezas, cálculos financeiros, te ajudar numa segunda opinião, sem conflito de interesse, mas melhor ainda, se você quer um consultor financeiro te ajudando a investir, te trazendo recomendações, montando a sua carteira, montando a sua estratégia, se você tem mais de 100 mil para investir ou investidos em um aporte acima de 5, 10 mil, link no primeiro comentário fixado, tá? Me chama aí, preenche o formulário que eu vou entrar em contato com você e vou te apresentar o serviço aqui da Portfel Consultoria, a maior consultoria de investimentos para pessoa física no Brasil. Espero que você tenha gostado do vídeo, eu te vejo no próximo vídeo.